Deixa eu abrir minha Bíblia aqui com você. Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. 14, 13. Êxodo 14, 13. Deus, tenha misericórdia, meu Deus, da minha vida. Me dê graça, me dê sabedoria, sensibilidade, me ajude, porque eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo e poderoso nome. Diga amém. Amém. Meus irmãos, nós temos uma conversa de hoje. Vamos lá, vamos ler primeiro, aí eu desenrolo com você a introdução. Está aqui. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vocês veem. Deus está conversando com Moisés e através do Moisés conversando com o povo. E está trazendo através do Moisés sobre a vida daquele povo uma palavra revelada, uma palavra profética, uma palavra alertando e avisando, fortalecendo, consolando o coração de todos eles, dizendo: esse problema, essa dificuldade, essa adversidade, ela chega ao fim hoje. Essa situação adversa, essa situação complicada, basta, acabou, chega, não vai ter mais. Deus está dizendo isso para o povo de Israel, lá no Egito, quando eles estão diante do mar. Então a história, nós podemos pincelar a história de um jeito muito superficial, não vamos entrar nos detalhes, mas se você fizer a leitura em Êxodo a partir do capítulo 3, a seguir você vai ver maiores e melhores detalhes na lição. O povo estava sofrendo, o povo de Deus estava sofrendo, o povo estava trabalhando de maneira exagerada, o povo estava sendo obrigado a fazer trabalhos pesados. A motivação do trabalho, a motivação da carga imposta sobre o povo, o medo, os ciúmes, a inveja, porque o povo de Deus, entendamos assim, os judeus, o povo de Deus, eles cresciam. Quanto mais eles cresciam, a Bíblia diz que o faraó e aqueles que à volta do faraó estavam, eles ficavam preocupados. Eles estão crescendo, eles estão se fortalecendo, e o crescimento e o fortalecimento deles pode ser um perigo para todos nós. Até hoje a história ela é desse jeito. Quando uma pessoa começa a melhorar, quando uma pessoa começa a crescer, quando uma pessoa começa a alcançar resultados positivos nas mais variadas áreas da vida, às vezes aquele que está à volta, aquele que está perto, vê a pessoa como um risco, vê a pessoa como uma ameaça. É comum dentro de empresa. Quando alguém vê o colega do trabalho melhorando, crescendo dentro da empresa, é comum alguém logo começar a oferecer de maneira gratuita comentários maldosos a respeito da pessoa. É muito comum. É muito comum, às vezes, dentro da própria casa, dentro da própria família, quando vê alguém melhorando, alguém conquistando alguns resultados muito positivos dentro da casa, dentro da família, algum familiar olhar e falar: então, viu, não sei, não. É muito comum entre amigos, quando uma pessoa começa a se destacar, o destacamento dessa pessoa entre os demais, às vezes gera algum incômodo, alguns ciúmes, algum sentimento, ali dentro do coração. É comum. Isso aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam crescendo, eles estavam melhorando na condição de grupo entre eles, na condição de povo dentro do Egito. Eles cresciam, eles se fortaleciam, o que eles empreendiam fazer, eles conseguiam resolver. O faraó
ficou incomodado, os que estavam à volta do faraó ficaram incomodados também, e começou uma perseguição gratuita. A Bíblia diz que o povo começou a clamar. Eles começaram a conversar com Deus. Isso você vai ver a partir do capítulo 3. Eles começaram a conversar com Deus e foram falando: Deus, é o seguinte, o Senhor está vendo como nós estamos sofrendo. O Senhor está vendo a dificuldade que nós estamos enfrentando. O Senhor está vendo, Deus, tudo que estão fazendo para nós. Olha, nós estamos aqui nos esforçando para fazer a coisa certa, mas parece que mesmo fazendo a coisa certa, a dificuldade ela vem se estabelecendo de uma maneira cada vez mais injusta. A dificuldade ela vem se estabelecendo de uma maneira cada vez mais cruel, cada vez mais brutal. Eles eram forçados a fazer o trabalho de uma maneira assim, sem dó, sem dó. Eles clamam. A Bíblia ensina para nós: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus ele nos ensina na palavra dele que quando nós clamamos, quando nós falamos com ele, quando nós conversamos com ele, ele responde a nossa busca, ele responde a nossa oração, ele responde o nosso desejo, ele responde o nosso pedido. Por falar em clamor, em resposta, em oração, eu vou até aproveitar e fazer um convite para você. Quarta-feira nós vamos para o segundo dia da campanha das portas abertas, e nessa quarta-feira nós vamos falar sobre a porta da oração. Talvez você esteja precisando de respostas na sua vida, e você entenda que a sua atitude de oração ela pode ser melhorada, ser aperfeiçoada. Então eu quero te incentivar. Faz um esforço, vem participar conosco na quarta-feira, que nós vamos falar melhor e com um pouco mais de detalhes sobre a oração na quarta-feira. Mas agora aqui nós vemos Deus respondendo ao clamor do povo. Ele envia Moisés, e Moisés vem como o libertador daquele povo. O Moisés ele é uma figura, ele é um tipo de Jesus Cristo. Lá atrás, Moisés, a resposta de Deus para o povo, para aquele povo. Hoje, Jesus Cristo, a resposta de Deus para a minha e para a sua vida, para a nossa vida. Então, Moisés, ele vem, ele começa ali, a história de Moisés é uma história muito complexa também, tem muitos detalhes, coisa é muito rica em detalhes. É legal se você puder, se você tiver um tempo para estudar e aprender um pouco mais a respeito do Moisés. O Moisés ele começa a desenvolver o ministério dele de libertação ou de libertador. E através do ministério de Moisés, Deus põe o povo para fora do Egito. Deus dá ao povo, após as 10 pragas, ou a 10ª praga, Deus dá ao povo a alegria e o direito de poderem irem embora daquele lugar. Eles estão marchando, eles estão trilhando, eles estão avançando, eles estão seguindo em direção ao lugar que Deus estaria os levando. E enquanto eles estão caminhando pelo deserto, ali eles chegam até um lugar que é conhecido por todos nós como o Mar Vermelho. Eles estão então indo embora do Egito, e na frente deles tem o Mar Vermelho. O Mar Vermelho na frente, e quando eles olham para trás, eles veem ao longe um grupo de pessoas vindo. Não eram pessoas comuns, eram soldados egípcios, homens preparados para a batalha, homens preparados para a guerra, homens preparados para a luta, homens com espadas, com escudos, homens montados em suas bigas, aquelas carruagens de guerra, homens prontos para alcançar o povo de Deus. A ideia, a finalidade não era fazer carinho, afago ou cafuné no povo de Deus. A ideia era trazer prejuízo novamente para o povo de Deus. E é nesse momento, nesse ínterim que o povo de Deus está diante do mar, entre o mar e entre os soldados egípcios.
E eles conversam com Moisés: Moisés, faz alguma coisa. Nós estamos passando por um aperto. Nós estamos numa situação difícil. Nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande. Nós vamos morrer todos aqui no deserto, do jeito que a situação está. Era então melhor, já que vamos morrer, ou que iremos morrer, ou que íamos morrer, já que a nossa morte estava decretada, era melhor termos ficado no Egito. Pelo menos lá acabávamos sendo enterrados. E o Moisés, ouvindo o povo, vai conversar com Deus. E quando ele conversa com Deus, Deus prontamente responde a Moisés e diz para o Moisés: Moisés, olha, é o seguinte, agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar, agora é hora de seguir adiante, agora é hora de avançar. E isso, irmão, e isso, irmã, é importante que eu e você, nós consigamos entender na nossa vida no dia a dia. Porque é a partir daqui que nós começamos a desenrolar a conversa com uma aplicação para a nossa realidade. Por quê? Porque existem momentos na nossa vida que nós temos que aprender a respeitá-los e a vivê-los como assim eles são oferecidos a nós. Existem momentos. A Bíblia diz em Eclesiastes 3, há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há um tempo determinado, sabe? E às vezes, se nós não tomamos cuidado, nós ficamos fora do tempo, fora da estação. Quando é hora de nós irmos, nós estamos vindo. E quando é hora de nós virmos, nós estamos indo. Se nós não tomamos cuidado, nós começamos a inverter as situações, inverter as estações dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa empresa, no nosso local de trabalho, na nossa vida espiritual. Nós temos que saber entender os tempos. Por exemplo, agora há pouco nós estávamos no tempo da música, no tempo da adoração a Deus com a música. E adoramos com as músicas, cantamos com as músicas. Depois veio o tempo da contribuição. Há um tempo estabelecido, há um tempo determinado. Agora é o tempo de nós fazermos a reflexão da palavra. Ontem, por exemplo, foi oferecido um tempo de treinamento, um tempo de aprendizado para essa igreja. Muitas vezes a pessoa ela vive fora do tempo. Ela vive fora do tempo. Então, vou fazer uso daquilo que eu usei como exemplo até então. A hora que é para cantar, a pessoa não canta. Mas a hora que não é para ela cantar, daí ela quer cantar. A hora que é para contribuir, ela não contribui. Mas a hora que não é a hora da contribuição, daí ela quer contribuir. A hora que é tempo da pessoa ouvir a palavra, ela não ouve a palavra. Mas a hora que não é momento para palavra, é momento para outro ato dentro do culto, a pessoa ela quer palavra. A hora que é para ser treinada, a pessoa não se sujeita, não se submete a treinamento. Mas quando não é tempo de treinamento, é tempo de ir para a prática, aí a pessoa quer treinamento. Assim, muitas e muitas pessoas têm vivido dias difíceis em sua jornada de fé, seja relacionado à espiritualidade, seja dentro de casa, porque em casa não é diferente. Na nossa casa, os tempos eles são determinados. Há um tempo certo para cada situação. Há o tempo de sentar e conversar, esposa e marido, mas há o tempo da esposa e do marido irem e colocarem em prática o que tem que ser colocado em prática. Há o tempo de pegar o filho, de pegar a filha e dizer: filho, filha, é desse jeito, aqui em casa é assim que nós trabalhamos, aqui em casa é assim que nós fazemos, mas há o momento em que não é a hora de conversar. Há momentos em que os tempos eles são para correção, ao invés de instrução. Nós temos que saber e estarmos, e para isso nós estamos aqui, estarmos sensíveis à voz de Deus, para nós vivermos os tempos dentro daquilo que é o melhor para a nossa vida. Eles queriam que Moisés fizesse alguma coisa. Moisés foi falar com Deus: Deus, e aí? E Deus falou: Moisés, agora não é hora de clamar.
esse não é o tempo da oração. A oração ela é importante, mas esse não é o tempo da oração. Deus responde para Moisés. E ele conversa com Moisés. Ele fala: Moisés, diga para o povo marchar. Com outras palavras, fala para o povo seguir adiante. E tem mais, hein, Moisés? E tem mais, hein? Aí nós lemos aqui no verso de número 14, que está projetado ainda. Moisés conversando com o povo, não tenham medo. Não tenham medo. Agora não é hora de ter medo. Agora é hora de você ficar firme. É a resposta de Deus para o povo. Primeiro, não tenham medo. Segundo, fiquem firmes. Uma pessoa num momento difícil, num momento adverso, se ela não tiver boa da cabeça, ela faz besteira. Ela faz besteira. Se a pessoa não tiver certa do que ela está fazendo, se ela deixar o temor tomar conta do coração dela, ela vai acabar muitas vezes tomando decisões equivocadas. De todas as formas, em todas as áreas da vida. Então, primeiro nós vamos pensando aqui, baseado na leitura do texto. Opa, espera lá, eu não posso ter medo. Mas quando eu não posso ter medo, pastor? Quando eu me encontro numa situação como o povo de Israel se encontrava. Porque eles estavam entre o mar e entre os soldados egípcios. Com outras palavras, eles estavam passando por um momento adverso ao extremo. Às vezes nós chegamos para o templo assim, passando por um momento adverso extremo. Figuradamente, na nossa frente tem o mar, atrás de nós tem soldados egípcios. Com outras palavras, aos nossos olhos, tudo o que nós vemos são problemas. Talvez alguém até chegou hoje aqui, veio para esse culto, e veio exatamente desse jeito. Pastor, o senhor está falando aí, parece até que o senhor sabe o que está acontecendo na minha vida. Parece que o senhor sabe o que está acontecendo na minha casa. Parece que o senhor sabe o que está acontecendo no meu casamento. Parece que o senhor sabe o que está acontecendo lá na minha empresa, lá nos meus negócios. Parece que o senhor ouviu o que eu estava conversando na minha casa com o meu familiar. Nós estamos enfrentando uma situação difícil, um momento adverso, e nós não sabemos ao certo o que fazer. Então, a partir desse momento, vamos redobrar a nossa atenção. Orientação número 1, não é o tópico número 1. Eu estou dentro da introdução. E dentro da introdução, a orientação é, em primeiro lugar, não fique com medo. Se você veio para cá com seu coração conturbado, agitado, preocupado, se você veio para cá com seu coração de repente apertado, Deus manda dizer para você, em primeiro lugar, não fique com medo. Não tenha medo. Segundo lugar, o texto ensina que Deus falou com o povo naquele momento. Fique firme. Fique firme. A importância da firmeza. Porque se nós não estivermos firmes, qualquer pessoa pode chegar próximo a nós e sugerir qualquer coisa. E no nosso momento difícil, no nosso momento de angústia, de aflição, querendo resolver a situação, alguém vem e nos oferece uma saída, uma solução, se nós não estivermos firmes na nossa fé, com os pés bem firmados. Quem veio na quarta-feira vai lembrar do que nós conversamos do pé sobre a rocha. Se nós não estivermos firmados na rocha, nós vamos sucumbir. Se nós não estivermos firmes, qualquer vento de doutrina, qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer simpatia, qualquer pessoa pode de repente ser apresentada como uma saída, como uma solução para a nossa necessidade. Deus então, ele começa conversando com o povo, dando para o povo esses dois direcionamentos muito certeiros. Primeiro, não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. Segundo, fica com seus pés firmes. Fique com a sua vida firme. Fique com a sua história firmada na palavra. E é a partir daqui que eu vou propor para nós todos pensarmos
3 pontos importantes dentro dessa lição. 3 pontos importantes dentro dessa lição. Primeiro ponto, a promessa da libertação. Deus traz, o versículo está projetado ainda, verso 13, Deus traz ao povo a promessa. Fiquem firmes e vejam o quê? Vamos lá, pessoal. Fiquem firmes e vejam que o Senhor lhes trará. Primeiro ponto. Agora é a palavra da instrução para a semana. Você vem para cá para ouvir Deus dizer que Ele tem livramento para a sua vida. Ele tem livramento para a sua casa. Ele tem livramento para a sua família. Ele tem livramento para o seu casamento. Ele tem livramento para você. Deus tinha livramento para eles lá atrás, sim ou não? Sim. Deus operou o livramento? Sim. Deus tem livramento para a nossa vida hoje? Sim. Esse é o primeiro ponto. A promessa do livramento. Aí eu vou dar a base bíblica para você que gosta de anotar. O verso 13 e o verso 14. O verso 14 de Êxodo 14 mesmo diz assim, o Senhor o quê? Lutará. Quem? O Senhor. Se é o Senhor quem vai lutar, então logo eu entendo que eu não preciso me preocupar em querer resolver as coisas do meu jeito. Porque a tendência é nós querermos resolver do nosso jeito. A tendência é essa. Queremos fazer da nossa forma. A tendência é nós olharmos e fazermos como o Saul, lá atrás, quando o Saul vai e oferece sacrifício. Porque ele queria saber se ele ia para a guerra, se ele não ia para a guerra, se ele venceria a guerra, se ele não venceria a guerra, no desespero, e em vez dele esperar o sacerdote vir e apresentar ali o sacrifício, em vez dele esperar, ele vai e faz do jeito dele. Ele resolve guerrear com a força dele, com o braço dele. Final da história nós sabemos, o Saul acabou sendo rejeitado. Bom, você podia ter esperado e eu confirmaria o seu reino. Como você resolveu fazer as coisas do seu jeito, então, a partir desse momento, fique informado que eu tenho um novo rei para ser colocado em seu lugar. Irmão, irmã, isso é sério. E quando ainda confrontado, aí o Saul, ele vai falar o quê? Olha, então, não, o sacrifício que eu apresentei foram dos animais que nós trouxemos por despojo. A palavra, ela é simples, ela é clara e ela é objetiva. Antes importa o quê? Obedecer. Do que? Sacrificar. Tem muita gente fazendo muito sacrifício para ver a resposta chegar e obedecendo quase nada, para não dizer nada. O texto está aí, promessa, vou dar livramento. Pastor, eu vim para cá, eu estou enfrentando uma situação indigesta. Eu vim para cá, eu estou precisando que um milagre aconteça na minha vida, um milagre, que seja mesmo um milagre. Então, anota o primeiro ponto, sobre a sua vida está a promessa do livramento. Quem é que vai pelejar por você? O próprio Deus. Como que isso acontece, pastor? Eu não costumo tentar explicar o jeito que Deus faz. Eu não me atrevo. Eu me contento em acreditar na palavra que Deus vai fazer. Eu me contento em acreditar na promessa que a resposta vai chegar. Como que Ele vai fazer? Eu não sei. Às vezes você vai para a empresa, você está precisando de resposta na empresa. Às vezes você vai para a empresa e lá na empresa, amanhã alguém já recebeu uma orientação para chamar você e conversar e dar para você a resposta que tanto você está esperando na empresa. Agora, eu até falei de manhã com os irmãos, eu perguntei, antes de mais nada, eu perguntei
e depois eu conversei com eles sobre o assunto. Algum de vocês aqui está vendo algum anjo aqui dentro? Tem alguém? Pode fazer assim, pastor, eu estou vendo. Às vezes tem, pergunto porque eu sei que tem gente que vê. Eu não vejo, mas eu sei que às vezes tem pessoa que vê. Você não vê, mas eu vou dizer para você uma coisa, sem medo de errar. Nós estamos rodeados de anjos aqui. Tem muito anjo aqui, ó. E os anjos, eles estão fazendo assim, ó. Isso eu posso falar com você, para você com clareza. Os anjos, eles estão fazendo assim, ó. É muito anjo. E eu vou falar para você por que eles estão aqui. Porque você está aqui. Eles acompanham você. Isso está na Bíblia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda e os livra. Os anjos do Senhor estão aqui. Então imagine, um anjo para cada um de nós. Quantos anjos que tem aqui agora? Eles estão tudo aqui, ó, tudo. Daqui a pouco os anjos vão embora. Você vai embora daqui a pouco, nós não vamos passar a noite aqui. Aí os anjos vão junto com você. Ao mesmo tempo que os anjos, eles estão aqui assim, ó, juntos, todos eles juntos aqui, sobre nós, e eles estão. Um pouco mais ali há uma nuvem escura que gira assim, ó, e vai girando, e vai girando. São demônios que ficam esperando uma oportunidade para alcançar a minha vida e alcançar a sua vida. Eles ficam esperando uma oportunidade. A Bíblia diz assim, ela ensina, a palavra de Deus nos ensina assim, ó, que o diabo, nosso adversário, ele anda em nosso derredor. Se os anjos estão à nossa volta, o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa tragar. Nós precisamos saber disso. Nós não precisamos ficar com medo, mas nós temos que entender. Porque às vezes a pessoa ela não faz o mínimo esforço para entender que o assunto é um assunto espiritual. Às vezes a pessoa ela não faz o mínimo esforço para entender que o que Paulo falou para a igreja em Éfeso, aos Efésios, ele disse: a nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, ela é contra principados, ela é contra potestades, ela é contra hostes de maldade. Há uma batalha espiritual acontecendo nesse momento. Há uma batalha. Assim como havia uma batalha espiritual acontecendo lá naquela época, naquele período, naquele lugar, hoje há uma batalha espiritual. E você vem para cá, e Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua casa, Deus tem um plano na sua família, Deus tem um projeto para você e através de você. E o que o inimigo puder fazer para atrapalhar esse projeto, ele vai fazer. Não adianta se iludir pensando, não, o inimigo das nossas almas, ele não está preocupado comigo. Ele está preocupado talvez com a Gleiciane, ele está preocupado talvez com a Débora, talvez ele está preocupado com o João, talvez o inimigo está preocupado com o Danilo. Comigo não, ele está preocupado com todos nós. E ele trama contra todos nós. E nessa trama que ele apresenta, que ele oferece para nós no dia a dia, muitas vezes nós, se não temos dentro do nosso coração a certeza disso que nós acabamos de ler, nós vamos trocando os pés pelas mãos. Primeiro ponto, Deus tem promessa de livramento para você, em toda e qualquer situação. Pastor, mas eu sou zica, eu sou problemático, eu sou pastor cheio de dificuldade, eu sou encardido, eu sou uma encardida, eu sou cheio... Deus tem livramento para você em toda e qualquer situação. Porque Deus tem um plano sobre a sua vida. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Olhe para quem está pertinho de você, fala para a pessoa assim, ó, há um plano de Deus para a sua vida. E Ele vai cuidar de você até
o fim. Diga amém, diga graças a Deus, bate palma com força. Então a promessa vem, o texto está aí. Aí vem o segundo ponto para nós pensarmos dentro daquela situação que eles se encontravam. Mar na frente, egípcio atrás e eles no meio. O segundo ponto vai mostrar para nós o quê? O poder de Deus sobre os inimigos. O poder, e é uma coisa que nós precisamos aprender, aprender que Deus, Ele tem todo o poder. Jesus falou, me dada toda a autoridade. O inimigo tem poder, sim ou não? Sim. Nós não vamos ficar aqui falando, não, o inimigo, ele não tem poder, ele não pode fazer nada. O inimigo, ele pode. O inimigo, ele tem poder. Nós não podemos e não devemos ficar brincando, zombando. Você nunca me viu, você não me vê. Ficar aqui, vamos pisar na cabeça do diabo, vamos sapatear. Irmão, não tem necessidade nenhuma disso. Nós, aliás, nem estamos aqui para isso. Nós precisamos saber que ele é um adversário que tem poder. Ele é um adversário que tem autoridade. No mundo espiritual ele tem autoridade. Ele age dentro da autoridade que o próprio homem deu a ele. Quando o homem abre mão do cuidado de Jesus, da proteção de Jesus, o homem está dando para ele autoridade para agir na casa da pessoa, na vida da pessoa. Ele não faz, está na Bíblia que o maligno não toca no ungido do Senhor, está na Bíblia. Se a pessoa estiver debaixo da proteção, aquilo que eu costumo conversar com você, debaixo do guarda-chuva de Deus, debaixo do favor de Deus, da proteção, o maligno não pode fazer nada, a não ser que Deus permita. Bom, às vezes Deus permite, e nessa permissão, aliás, foi falado disso ontem, muitas vezes, quando uma situação de dificuldade ela vem, e Deus permite, é porque Ele está nos preparando e nos treinando para algo muito maior que está por acontecer na nossa vida. Então, glória a Deus por isso. O ponto número 2 nos convida a pensar, Deus tem poder, e o poder de Deus é mais do que suficiente para vencer todo e qualquer inimigo que esteja contra a nossa vida. Havia um grupo de soldados, um exército de soldados, muitos soldados, todos eles empenhados a pegar o povo de Deus. Aos olhos humanos eles não teriam chance, porque eles eram homens, mulheres, crianças, que cuidavam das casas egípcias. Eram babás das egípcias. Eram trabalhadores que faziam telhas de barro, faziam artefatos de barro, tijolos. Eram pessoas que trabalhavam no campo, lá no Egito. Eles eram trabalhadores, eles não eram soldados. Do outro lado eram soldados. Aos olhos dos homens não tinham o que fazer. Às vezes nós vamos olhar para a situação e nós vamos nos deparar com a situação pensando assim, aos meus olhos não tem o que ser feito, mas em Deus nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Você vai olhar o gigante Golias. Golias era um homem de 3 metros e pouco de altura. Eu meço 1,80 e pouquinho. O Golias, ele media quase 2 do meu tamanho. Quase 2 do meu tamanho. Eu sou relativamente alto. Mas o Golias, ele era muito mais alto que eu. Muito mais alto que eu. O Davi, um menino, que foi levar lanche para os irmãos dele na batalha. Uma criança. Menino. Aos olhos dos homens, quem é que tinha a chance de vencer aquela batalha? Davi ou o gigante Golias? Aos olhos dos homens, o Golias, ele já tinha vencido. O Davi já estava derrotado, aos olhos dos homens. Mas quando Deus
entra na questão e luta e peleja, é disso que nós estamos falando agora. Quando Deus ele entra na peleja em favor de Davi e de Israel, quem é que cai por terra? É o gigante chamado Golias. Talvez você venha para cá e o gigante ele tem se levantado contra você e ele tem falado para você: olha, não tem jeito, não vai dar certo, você não vai conseguir nada, eu vou acabar com a sua vida, vou acabar com a sua raça, vou acabar com a sua família, vou acabar com a sua empresa, vou acabar com os seus negócios, eu vou acabar com você. Talvez o inimigo possa estar falando desse jeito. E Deus ele me manda dizer para você assim, ó: eu sou muito mais poderoso do que o seu inimigo. Eu sou muito mais forte do que o que tem se levantado contra a sua vida. Aí é questão de crer, irmão. O que eu acabei de falar para você. Há poucos eu dizia: há anjos aqui e há demônios. Você acreditar, se você acreditar, eles estão aí. Se você não acreditar, eles estão aí do mesmo jeito. Eles estão. O fato de você acreditar ou não acreditar não vai mudar o que está acontecendo nesse momento. Então, nesse momento, Deus está dando para você subsídios para sair daqui hoje e passar uma semana de vitória, independente de qualquer situação. Pastor, mas o resultado que veio lá do médico, eu peguei o resultado e o médico leu. O diagnóstico, pastor, ele não é um diagnóstico muito positivo, não é um diagnóstico muito favorável. Talvez não seja muito positivo e nem favorável para você ou para o médico. Mas para Deus, aquele diagnóstico, ele não é nada. Basta uma palavra e tudo muda, tudo muda. Olha o Lázaro, veja o Lázaro. 4 dias, cheirava mal, morto, enterrado, sepultado. A morte é o que é o ápice, o ponto mais alto da limitação de um ser humano. Tem nada que represente mais para o ser humano. Não tem nada que represente mais para o ser humano como um ser limitado do que a morte. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, pode ser desprovido de beleza. Não importa. A morte, ela chega na casa do rico e chega na casa do pobre. Na casa do bonito e na casa do não tão bonito assim. E quando ela chega, ela chega. Essa é uma mensagem que qualquer velório que você for, você vai ouvir falar. Quando chega, não tem o que fazer. Não tem mesmo. Não tem, é a morte. O Lázaro, ele estava morto e ele cheirava mal. Aí Jesus, né, que é aquilo que nós estamos conversando aqui, ele chega diante do morto e ele diz o quê? Vem para fora. O que acontece? O morto ressuscitou. Eu estou tentando argumentar para você nessa noite que a vitória, ela é sua. Você não entendeu. Se você entendeu, você não valorizou. E eu vou repetir. Eu estou tentando dizer para você nessa noite que a vitória, ela é sua. Ela é sua. Não tem jeito. Deus te marcou para vencer. Sara, adiantada em idade e estéril. Abraão, adiantado em idade. Não tinham filhos. Aí Deus fala: Abraão, fica tranquilo, que daqui a pouco você vai estar brincando no parquinho com seu filho. Daqui a pouco você vai estar jogando bola, futebol com seu filho. Daqui a pouco você vai comprar uma camisa do São Paulo para ele. O São Paulo e Nayara estão tudo contente hoje, né? Eita lá, Daqui a pouco, Abraão, fica. A Sara, ela ouve, ela ri, ela não tem jeito. Eu sou estéril, eu estou velhinha. O Abraão também está velhinho.
o que Deus fala? Há alguma coisa difícil demais para que eu possa fazer? Passaram-se 9 meses. 9 meses depois, a Sara estava na fila do supermercado, pagando o pacote de fralda que ela teve que comprar. Você não está entendendo. Deus está mandando dizer para você assim, ó, não tem impossível que vai prevalecer contra a sua vida. Não tem. Era uma situação aqui de desespero. Era uma situação aos olhos dos homens de derrota. A derrota, ela era iminente, era questão de tempo. Ela estava por acontecer. Acontece que Deus estava no negócio. E quando Deus está no negócio, tudo muda, graças a Deus. Vamos para o terceiro ponto para nós finalizarmos nossa conversa. O terceiro ponto vai nos mostrar a promessa de não ver os inimigos novamente. Então, primeiro ponto, nós pensamos junto, há a promessa da libertação. Segundo ponto, nós pensamos juntos, Deus é maior do que qualquer inimigo, Ele é maior do que qualquer dificuldade. O terceiro ponto da nossa conversa, os inimigos, eles cairão. Entenda por inimigos essa dificuldade, esse problema, essa luta, essa adversidade cairá no esquecimento. Diga amém, diga graças a Deus. Êxodo 14:30, vamos ler? Êxodo 14:30, está aqui, Êxodo 14:30. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Os israelitas viram o quê? Os egípcios como? Mortos. Onde? Verso 31. Israel viu o quê? O grande poder do Senhor. Ele viu o grande poder contra os egípcios. Temeu o Senhor. Pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Vamos recapitular para finalizar a conversa. Israel tinha saído do Egito. Deus havia tirado todos eles do Egito. E eles estavam marchando em direção a uma nova vida, a uma nova história. Parecia que alguma coisa estava por acontecer contra a vida deles. Eles olham para trás e às vezes nós nos vemos em situação parecida. Parece que nós vamos, quando nós pensamos que vamos, nós olhamos e falamos, mas não é possível. O inimigo está querendo tirar a minha bênção, está querendo tirar a minha paz. O que acontece é que Deus, Ele não faz nada pela metade. Deus tirou o povo do Egito, quando o povo está marchando. Eles não estavam marchando porque eles não eram soldados, eles estavam caminhando. Enquanto eles estavam caminhando, eles veem os soldados egípcios. E eles veem os soldados pela última vez com vida. Meu Deus! Aqueles eram os momentos finais, o momento derradeiro. Estava chegando ao final aquilo que tanto estava incomodando o povo de Deus. Eles não sabiam ao certo o que estava por acontecer, mas Deus já tinha tudo planejado, tudo desenhado. Deus já tinha tudo estabelecido. Quando de repente o Moisés levanta o cajado, a Bíblia ensina que o mar se abriu. Agora você tenta entrar na cena do milagre. Uma parede levantada de água à minha esquerda, à sua direita. Então, uma parede levantada à esquerda, uma parede levantada à direita, 2 paredes gigantescas e o chão seco.
E o povo passando. Eu não sei, irmão. É uma coisa assim, meio de maluco. Meio não, muito de maluco. Imagina a criançada, que tem uma criançada que é top, né? Você sabe que tem, né? Imagina aquelas crianças, igual o João Henrique. O Luiz Felipe não. O Luiz Felipe ele não faz bagunça. O João Henrique, de vez em quando, ele faz bagunça. O Luiz Felipe não bagunça. Não, né? Até parece. Imagina a criançada andando, passando assim, ó, passando a mão na... Você já andou na calçada, passando a mão no portão, na parede, assim? Quem já fez assim? Na parede, que não tem nada a ver, você já passou assim. Imagine você lá, aquela parede de água levantada, os peixes vindo pertinho assim, ó, dando uma olhada. Imagina, irmão, tenta imaginar. Do jeito que você é curioso, porque eu sei que eu sou curioso, mas você é também. Você não me engana, não. Passando ali a mão, o dedinho na água, assim, ó, fazendo aquele risquinho. Imagine. Os pés enxutos. Um olhando para o outro, falando, nossa, que louco, velho. Não, foi uma coisa doida. A gente tem que tentar entender. A gente não pode pensar que foi uma coisa natural, uma coisa normal, que foi uma coisa comum. Irmão, não é todo dia que isso acontece. Isso é um dos grandes feitos registrados na Bíblia. O mar se abriu, o povo passou e o povo foi andando. Mulherada, tinha homem, tinha criança, tinha jovem, tinha adolescente, tinha de tudo. E eles iam andando, à medida que eles iam andando, os egípcios vindo atrás. Vindo atrás. Chega a hora que passa o último do povo de Deus passa. Pôs o pé no chão. Quando ele pôs o pé no chão, as águas começaram a fazer assim, ó. Acabou. A sustentação acabou. Os egípcios, eles foram submergidos. Eles ficaram embaixo da água, submersos. Todos debaixo da água. Acabou. Não tem mais. Acabou o problema. Acabou. Pastor, mas como que isso acontece? Isso acontece porque Deus, ele trabalha de um jeito, e eu finalizo a conversa aqui pensando com você dentro dessa caixa de reflexão. Deus trabalha dentro de uma situação que ele chega a dizer assim, ó, mar do esquecimento. Existem questões na nossa vida, existem dificuldades da nossa vida, existem problemas da nossa vida, existem deslizes da nossa vida, que ele diz que são lançados no mar do esquecimento. Tem coisa que você fez ontem que não foi legal. E Deus mandou dizer para você que já está no mar do esquecimento. Se você for querer conversar com Ele, se você for querer falar para Ele, ai Deus, então Ele vai falar o quê? Não, Deus, tal coisa, não estou lembrando, que coisa? Não lembro, está no mar do esquecimento. É o jeito de Deus trabalhar. Ele tem um mar de esquecimento. E esse mar de esquecimento, Ele oferece para que eu e você também possamos desfrutar dele. Porque existem coisas na nossa vida que precisam ser colocadas, lançadas no mar do esquecimento. Tem coisas na nossa vida que elas precisam ser deixadas lá. E esquecer que aconteceu. Para que nós possamos seguir uma nova história. Seguir uma nova vida. Seguir um novo tempo. Esse é um novo tempo. Esse é um novo momento na minha e na sua vida. E existem questões que precisam ser abandonadas, esquecidas. Tanto que o texto, no verso Êxodo 14, 13, o texto diz assim, ó, Êxodo 14, 13, diz assim, ó, esses daí, os egípcios, vocês o quê?
Você é o quê? Está ou estão no mar do esquecimento. É o mar do esquecimento. É aquilo que Deus, Ele é caprichosamente, Ele diz para nós assim, ó. Existem questões que precisam ser deixadas para trás. Dificuldades que vão sendo superadas, que vão sendo vencidas. Essa era uma dificuldade que o povo enfrentou. Essa era uma dificuldade que o povo teve que administrar. Essa era uma dificuldade. Era uma perseguição, era uma luta, era uma vergonha, era uma humilhação, era uma dor, era um sofrimento. Era um momento difícil para todos eles, mas Deus diz assim, ó, a partir de agora, esses egípcios vocês nunca mais verão. Com outras palavras, Deus estava dizendo para eles assim, se quiser ficar curtindo uma ressaca de egípcio, você pode, mas você não. Alguém soprou do lado de cá. Você não precisa. Se tem coisa lá de trás que você quer trazer para a memória, você vai trazer aquilo que vai te dar esperança. E com isso Deus nos ensina a iniciarmos. Nós entramos na primavera essa semana. É uma nova estação. Aleluia. Folha nova, vem flor, daqui a pouco tem fruto. É aproveitar, é saber aproveitar o tempo novo que Deus traz sobre a vida de todos nós. Pastor, olha, eu vim enfrentando uma situação, uma dificuldade, uma adversidade. Deus já avisou você, Ele já te deu a palavra, Ele já te deu a letra. Eu vou te dar o livramento. Pastor, mas é muito difícil, é uma questão complicada. Deus é maior do que essa situação adversa. Pastor, mas e aí? Vai cair no mar do esquecimento. Deixa para trás e vive a partir de agora uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Desfruta do algo novo que Deus está liberando sobre você nessa noite. Deus está liberando, irmão. Agora nós podemos sair daqui e voltarmos a procurar os egípcios enquanto nós vamos para casa, ou nós podemos voltar para nossa casa dando glória a Deus, fazendo como o texto diz, que tendo eles passado pelo mar, aí a Miriam dançou, aí pegaram lá os pandeiros, tamborim, foi uma festança só. Por quê? Porque Deus havia dado a eles a devida vitória. Que Deus te ajude a entender, irmão. Deus te ajude a entender, irmã. Há questões que vão ficando para trás. Há dificuldades que vão sendo vencidas e vão sendo superadas. Aprenda a deixar essas dificuldades para lá e segue a nova vida que Deus tem para você. Vamos ficar em pé? Podemos ficar em pé, sim ou não? Você entendeu a conversa de hoje, sim ou não? Ferramenta, irmão, ferramenta, irmã. Ferramenta para o decorrer da semana. Deus tem vitória para todos nós. Ele está cuidando de nós, Ele está lutando por nós. Ele está pelejando por nós. O que Ele espera de nós? Que coloquemos nele a nossa confiança. Que acreditemos que Ele vai agir em nosso favor. É o que Ele espera de nós. Ele espera que nós o tenhamos por nosso Deus. Ele espera que nós o tenhamos por nosso Senhor e nosso Salvador. É o que Ele espera. Então, coloque em Deus a sua confiança. Pastor, eu vim para cá com um problema difícil. Ainda hoje, uma pessoa pela manhã, conversou comigo pela manhã, eu dei um direcionamento para a pessoa foi pelo caminho que eu direcionei. Eu falo porque foi eu que conversei, mas foi Deus que me deu o direcionamento. Ainda hoje, a pessoa foi pelo direcionamento dado, era por volta de 2h, 2h30 da tarde, o milagre já tinha chegado na vida dessa pessoa. Hoje, irmão, hoje. Até a pessoa depois me mandou uma mensagem no final do dia, falando, meu Deus, você falou para mim fazer, eu fiz do jeito que você me orientou, olha só o que aconteceu. Falei, então,
Então, veja como Deus é bom e como Deus ele está agindo, Ele está agindo. Então, feche seus olhos agora, converse com Deus. Agora é você e Deus. A minha parte, eu vou dizer assim, eu já fiz. É abrir a Bíblia, é ler a Bíblia, estudar a Bíblia com você, passar para você ideias do que está registrado. Não passei nada do que não está registrado, salvo a maneira de pensar como que aconteceram os feitos lá no dia. Mas Deus tem promessa de livramento. Ele é maior do que as suas dificuldades. E Ele vai fazer com que essa dificuldade que hoje tira a tua alegria, tira a tua paz, tira teu sono, tira a tua fome, tira a tua vontade de fazer algo, Ele vai fazer com que essa dificuldade ela caia no mar do esquecimento. Você não vai lembrar mais desse problema, porque Ele está te dando a vitória, Ele está te dando o livramento. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela vida desse irmão, dessa irmã, que me acompanham nesta reflexão, tanto os que estão aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão em suas casas, quanto aqueles que estão talvez no trabalho, aqueles que estão, ó Deus, talvez enfrentando, passando por um momento difícil, um momento adverso, mas receberam a palavra como sendo a palavra da vitória. E eu sei que a vitória ela está decretada, ela não será decretada, ela já está decretada. E esse irmão, essa irmã, ele conta no dedo, ela conta no dedo. Quanto tempo para que esse milagre se materialize? É certo que todos nós teremos testemunhos para contar. Diga amém, diga graças a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Ele está fazendo